Essa verdade que acabamos de ouvir, entoado pelo coral, é maravilhoso crer. É a realidade que nos traz aqui nessa manhã e que nos tem sustentado e que tem feito com que sigamos adiante. Vivemos pela fé. E hoje nós damos atenção ao livro de Gênesis e ouvimos Deus falar conosco. Aqui no capítulo 12, e encontramos aqui um desses exemplos de vida pela fé. E lemos então, do 1º até o 9º versículo de Gênesis 12. Já vamos fazer uma leitura alternada desses versículos, Gênesis 12, de 1 a 9. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sei tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra sem fim, até o Agavá de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte onde Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Nós vamos falar com Deus em oração. Eu vou convidar nosso irmão Fábio, presbítero Fábio, para nos conduzir nessa oração. Fábio, por favor, o microfone vem até você. Senhor, nós nos alegramos de estarmos aqui reunidos na Tua casa, principalmente, Senhor, porque nós cremos em Ti e vemos como é maravilhoso podermos viver, Senhor, sob a Tua proteção, viver sob a certeza de que Tu estás no comando de todas as coisas, tomando conta de cada um de nós, nos dando, Senhor, a vida, nos dando a capacidade, Senhor, de estar aqui para Te louvar. Amém. E, Senhor, nós pedimos que Tu estejas atento às nossas orações, ao nosso louvor, e que principalmente o Teu Espírito, Senhor, esteja falando para cada um de nós nesse culto, Senhor. Amém. Trazendo a Tua palavra, a palavra daqueles que creem verdadeiramente, em espírito e em verdade em Ti, Senhor, no Teu Espírito. É o que oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos unir nossas vozes e louvar a Deus juntos com o hino Louvemos ao Senhor. Vamos ficar de pé para fazermos isso. Pois grandes coisas
Sentai-vos, irmãos. Nós abrimos agora as nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 8 até o versículo 12. Esta é a grande galeria dos heróis da fé, e Abraão recebe um destaque aqui especial, por ser realmente o pai da fé. E a partir do versículo 8 nós lemos: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Esse capítulo começa dizendo que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé não é um salto no escuro. A fé é uma certeza inabalável na promessa daquele que é verdadeiro e não pode mentir. E nós temos muitas promessas do Senhor em sua palavra para nós. E dentre elas, de nos acompanhar, de passar conosco pelo vale de sombra e de morte, nos consolando, nos confortando e nos abençoando. Nós vamos nos recolher neste instante, é um momento de oração silenciosa, e dentre os motivos que temos alistado no nosso boletim, que você certamente tem aí no seu coração, nós gostaríamos de pedir aos irmãos que estivessem intercedendo por duas razões muito especiais. O nosso irmão, o presbítero Jared, na última quinta-feira, sofreu um AVC lá em São Carlos, onde atualmente ele tem trabalhado, e o seu estado é delicado. Ele está na UTI da Casa de Saúde lá em São Carlos, mas deverá ser transferido hoje pela manhã ainda para o Hospital Vera Cruz, e nós gostaríamos que os irmãos estivessem intercedendo pelo nosso irmão e também por toda a família que está apreensiva, com o coração apertado, e nós também como igreja, família da fé e família de Deus também estamos. Então coloque o Jared nas suas orações. Mas também a família da nossa irmã Maria Lúcia, arco e flecha, essa semana perdeu o seu irmão, depois de um período hospitalizado, e nós gostaríamos que os irmãos estivessem intercedendo também por aqueles que estão enlutados, passando realmente por tristeza, mas que o Deus de toda a consolação esteja assistindo e acompanhando também a família da nossa irmã Maria Lúcia e do Iberê. Vamos curvar a nossa fronte, então, em oração silenciosa, falando com o Senhor. Querido Deus e Pai, Deus de amor, Deus de misericórdia e bondade, que conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó, como nós precisamos do Senhor. E nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor não está alheio, nem é impotente diante das nossas necessidades, diante das nossas lutas e diante das nossas apreensões. Fiados, Senhor, na Tua misericórdia, na Tua bondade, nós clamamos a Ti, que o Senhor venha em nosso socorro, porque sem Ti nós nada somos e nada podemos fazer. Tem misericórdia de nós e perdoa, Senhor, os nossos pecados. Temos cometido, Senhor, pecado contra Ti.
palavras, por ação, por omissão, por sentimentos. Tem misericórdia de nós e nos purifica e nos lava, Senhor, nesta manhã. Tu estás ouvindo o clamor, a confissão e a petição de cada irmão e cada irmã nesta hora. E queremos colocar diante do Teu trono de graça aqueles que sofrem, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão passando, Senhor, por lutas e provações, problemas de relacionamentos no lar, na família. Ó Pai querido, tem misericórdia e age com o Teu Santo Espírito. De uma maneira toda especial, nós queremos Te pedir, ó Deus, que com o Teu Santo Espírito o Senhor haja na vida do nosso irmão presbítero Jared. Tenha misericórdia dele, Senhor, da sua família nesta hora. Sustenta, Senhor, com a Tua graça. Te agradecemos pela providência que o Senhor já tem, através dela, agido na vida, no socorro do nosso irmão. Abençoa, Senhor, nesta manhã a sua transferência daquele hospital aqui para Campinas, que tudo possa correr bem, ó Deus, e que o Senhor venha dirigindo e conduzindo até aqui o Teu servo. Queremos também Te pedir, ó Deus, que o Senhor conforte o coração da Maria Lúcia, da sua cunhada, dos seus sobrinhos e de toda a família, Senhor, que sofre também nesse instante a perda de um ente querido. Que o Senhor, que é o Deus de toda consolação, Teu Santo Espírito Consolador, venha inundar e cobrir estas vidas, para que a caminhada deles, Senhor, seja mais leve. Pai Santo, nós queremos também Te pedir nesta hora que o Senhor nos abençoe, para que possamos ouvir a Tua voz através do Teu servo, que ele seja a boca do Senhor, e que a Tua palavra transmitida, Senhor, aos nossos corações e aos nossos ouvidos, seja, Senhor, faça de nós ouvintes praticantes, possamos sair daqui diferentes de como entramos, ó Deus. E Te pedimos também que daqui a pouco o Senhor nos prepare, Senhor, para participarmos da Tua mesa, a mesa da comunhão. E Te louvamos e Te agradecemos por todas as mães, aquelas que estão aqui presentes, ó Deus, aquelas que estão em lugares distantes, os filhos privados, e ela também dos seus filhos, aquelas também que estão na nossa memória, na nossa lembrança, que já partiram, mas deixaram, Senhor, uma marca indelével em nossos corações. Que o Senhor as abençoe a todas, Senhor, permitindo que nós possamos amá-las e viver com elas, Senhor, os dias que o Senhor quer e tem nos dado aqui sobre a face da terra. É a nossa oração, agradecidos por tudo e Te pedindo essas bênçãos pelos méritos de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos mais uma vez ouvir o conjunto coral da nossa igreja, entoando Asas da Alva.
Nós voltamos a abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis. E agora, lemos a partir do 11. As crianças que estão conosco, a nossa irmã e missionária Jaqueline está preparada para uma mensagem para as crianças. Ela está à porta de entrada. Se as crianças quiserem acompanhar a Jaqueline, receberão uma instrução da palavra de Deus através dela. Nós vemos no capítulo 11, a partir do versículo 26, Gênesis 11, 26. Viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Harã. São essas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. A partir do 12 nós lemos há pouco, nós não voltaremos a ler agora. Mas o que nos interessa ao ler aqui nesse texto é Abrão e a sua história. A história de Abrão é a sua história, é a minha história. Não é a história de outro, é a nossa. Porque a história dele tem a ver com o nosso cotidiano, com a nossa vida. O Novo Testamento começa com ele. Não sei se você reparou, mas o primeiro versículo do Novo Testamento diz assim: genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abrão. Nós não poderíamos compreender quem é Jesus Cristo se não o compreendêssemos em Abrão, ou em Abraão, como o nome dele foi transformado. Mais tarde, o apóstolo Paulo nos informa que os que creem em Jesus Cristo são também descendentes dele, descendentes de Abraão. Até esse ponto do livro de Gênesis, ele é conhecido como Abrão, mas mais tarde Deus mudará o seu nome e expandirá a sua promessa através desse ato. Mas o que nos importa muito ao entendermos a história dele é que a sua história começa aqui com o chamado de Deus. Nós sabemos que Deus é o Criador do mundo, do universo. Sabemos que Deus reconduziu a história da sua criação na época de Noé, com o grande dilúvio.
Noé teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. E Deus elegeu desses 3 filhos, pelos quais a humanidade estava sendo reconduzida e reiniciada, a Sem, a geração de Sem. Deus, na sua liberdade inquestionável, imensurável, resolveu que da descendência de Sem, ele haveria de escolher um descendente para tratar com toda a humanidade a partir daquela pessoa, daquela família. E assim Deus o fez. Deus escolheu Abrão, filho de Tera, ou de Terá, segundo algumas possibilidades de pronúncia. Eles eram, como já disse, descendentes de Sem, e viviam em uma das 2 grandes potências do mundo. Eles viviam na Caldeia. A outra grande potência do mundo era o Egito. Lá eles estavam e Tera resolveu ir a Canaã. Nós vamos entender depois que tudo fazia parte do propósito de Deus. Mas ao lermos esses versículos do capítulo 11, nós entendemos como sendo essa uma deliberação do pai de Abrão. Ele resolveu deixar Ur, na Caldeia, e partir em direção a Canaã. Uma viagem que seria medida por nossas medidas hoje em 2.400 quilômetros. Mas eles pararam em Harã. E ali eles ficaram e, de certa forma, se estruturaram. Quando saíram de Ur, era uma tribo que já tinha condições para empreender uma viagem desse tamanho. E quando chegaram a Harã e ali estacionaram, prosperaram, porque o texto nos diz isso. A visão então que Deus teria dado a Terá, pai de Abrão, não foi executada no seu todo. Mas lá, naquele estágio, naquele lugar, Deus se dirige a Abrão e dá a ele uma palavra, lhe revela a sua vontade. E é uma vontade radical, porque naquele tempo, as pessoas estruturavam as suas vidas em tribos. E o que Deus diz a Abrão é para romper com aquela estrutura. E se você repara aí no início do capítulo 12, o Senhor diz a Abrão: sai da tua terra, que agora era Caldeia, especificamente Harã, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Quando nós pesquisamos para entender melhor o significado dessas palavras, nós começamos a perceber que o que Deus, o Senhor, está dizendo para Abrão aqui é algo enorme. Que ele deveria romper com a sua história e com a sua herança, e deixar a sua parentela, e se arriscar num caminho o qual ele não conhecia,
e se fazer frágil, porque eventualmente, diante das batalhas que ele enfrentaria, ele não poderia contar com o apoio dos seus parentes, e ele teria que enfrentar essas lutas só, apenas com os recursos dele, da casa dele. Portanto, quando Deus se dirigiu a Abraão, ele revelou a sua vontade, ele fez esse chamado. Deus pediu dele um compromisso grande. Não é sair da sua cidade para trabalhar em outra cidade, a promessa de um emprego, de um salário, de um negócio que vai dar certo. Não é nada disso que está sendo proposto para ele. Mais à frente, no capítulo 22, esse mesmo Deus, que pediu para ele se desvincular do seu passado, vai pedir para ele confiar o seu futuro. Vai pedir para Abraão colocar nas mãos de Deus agora a sua história futura. Quando Deus pede a Abraão que sacrifique o seu filho Isaque. E aí nós começamos a entender o que significa viver pela fé. O Deus que pede que a gente confie a Ele tudo. Que a gente não deposite a nossa confiança naquilo que Ele nos dá e nos permite ter, a casa, e a parentela e a terra. Abra mão de tudo. Então, mais à frente, Deus pede a Abraão, Abraão, agora você vai abrir mão do seu futuro. Você abriu mão do seu passado, agora você vai abrir mão do seu futuro. Você vai sacrificar o seu filho único. Amém. Mas Abraão não é um homem que nós poderíamos chamar de perfeito. E ao ler a sua história, as suas imperfeições vão sendo evidenciadas, a sua fragilidade, a sua fé é uma fé gigante, mas também é a fé de um pigmeu, de um grão de mostarda. Ele confia, mas diante das circunstâncias imediatas ele desconfia. Ele tenta acertar a sua vida pelos meios que ele entendem serem mais próprios para ele. Abraão, como eu disse há pouco, é a nossa história. Porque nós, como ele, somos também chamados para viver nesse mundo como peregrinos. E viver no mundo como peregrino é assustador. E se não é assustador, é porque talvez nós não estejamos vivendo como peregrinos. Se não é assustador, é porque nós talvez estejamos vivendo nesse mundo confiando demais na terra que vivemos, na casa que temos e na parentela que temos. Na estrutura que até pela graça de Deus temos. Mas a vida da fé é uma vida que nos assusta, que nos deixa apreensivos. Não é uma vida que garante vitória o tempo inteiro, mas é uma vida que nos desafia a ter um cotidiano consagrado e entregue nas mãos do Deus que tudo é e tudo pode. Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Nós que temos o privilégio de ter o Novo Testamento em nossas mãos,
podemos compreender a grandeza do desafio e do chamado que ele recebeu e as consequências. Nós que temos o privilégio de conhecer Jesus Cristo, sabemos que Deus cumpriu a promessa que fez a Abrão, mas Abrão não viu esse cumprimento. Ele não viu. A terra que Deus prometeu que seria dele, ele se entendia peregrino nela. Adquiriu um pedacinho dela, Macpela, para sepultar a sua esposa Sarai, e aonde ele mesmo depois foi sepultado. Mas o desafio feito a ele foi um desafio acompanhado de uma promessa que Deus cumpriu, e em Jesus Cristo tem o seu cumprimento pleno, e do qual usufruiremos ainda nós, que somos seus descendentes pela fé. Mas por causa do tempo, nós não temos condição de mergulhar muito nesse assunto. Fiquemos por aqui. E pela graça de Deus, hoje à noite, nós vamos mergulhar um pouco mais no sentido desse chamado e desse grande desafio que Deus nos faz a viver pela fé através dessa história. Deus nos dá o privilégio de usufruir nessa caminhada de fé da sua presença e da sua comunhão, e a mesa do Senhor que temos diante de nós nessa manhã é um elemento fundamental nesse caminho. E o coral nos ajuda a participar dessa mesa com esse hino que canta. Ouçamos então essa instrução. Nós convidamos os presbíteros para que estejam conosco nesta hora.
para servirmos juntos o povo de Deus aqui reunido. Nos lembramos nesta hora das palavras de instituição da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, resgatando as palavras do Senhor Jesus Cristo, diz que ele recebeu o que ele estava também entregando. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Ele disse que aquele cálice era o cálice da nova aliança, instituído também por Jesus Cristo. E certamente nessa instituição, Paulo se lembrava das palavras proferidas pelos apóstolos, lembrando também as palavras de Jesus a eles quando disse: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê, o que tem fé em mim, jamais terá sede. Como nós somos privilegiados. Abraão não viu muito daquilo que havia sido prometido. Nós somos privilegiados por vivermos depois da vinda de Jesus Cristo e pela fé também, assim como Abraão, crer naquele sacrifício feito lá atrás. E podermos olhar para a remissão dos nossos pecados como uma realidade presente, através desta mesa colocada diante de nós. Essa, portanto, é a mesa do Senhor Jesus Cristo, que Ele instituiu para todos aqueles que comungam com Ele, que têm fé e creem no Senhor Jesus Cristo. E por isso professaram a sua fé nele, estão em plena comunhão com Ele e com a sua igreja. Você está convidado, então, nesta manhã, a participar desta mesa pelo próprio Senhor Jesus Cristo, para que a nossa sede seja saciada e para que nós não tenhamos fome, aquela fome existencial, que só Jesus Cristo pode preencher também. Ele disse: a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Figuradamente, o Senhor Jesus falou isso, para que nesta hora nós pudéssemos lembrar que nós temos todo o nosso suprimento nele. Nós então queremos convidar todos aqueles que, segundo a palavra, estão em comunhão com o Senhor Jesus Cristo e em plena comunhão com a sua igreja, a participar nesta hora do pão e do cálice. Nós vamos ter um pão especial, sem glúten, para aquelas pessoas que têm intolerância. Nós pedimos, se há alguém aqui, que por favor erga a sua mão, e o nosso irmão Cícero ficará responsável para distribuir esse elemento. Vamos pegar o pão e aguardar uns pelos outros para, ao final, comermos juntos.
E Deus disse a Abraão: Abraão, toma o teu filho Isaque e vai até o monte e ofereça sacrifício. E chegando lá, certo de que seu filho seria o sacrifício, Deus honrou a sua fé e um cordeiro foi sacrificado e não Isaque. Mas naquele mesmo monte, tempos depois, anos depois, centenas de anos, Jesus Cristo apareceu. Celebrou a Páscoa nas suas imediações e foi sacrificado não naquele monte exato, mas no monte ao lado, chamado Gólgota. E ele cumpriu assim a promessa da redenção, que era a grande promessa que Deus fez a Abraão, de redimir, de resgatar, de perdoar os pecados e de dar a vida eterna aos que creem. E é por isso que celebramos essa ceia, que o Senhor, que a instituiu, e nos diz: tomai desse cálice e fazei isso em memória de mim, possa nos abençoar e renovar a nossa vida e nossa fé, agora e para a sua glória. Nós temos o privilégio de ter hoje aqui e apresentar à igreja a nossa irmã Elaine Bonifácio Guimarães. Elaine, você pode vir aqui à frente, por favor? Elaine foi recebida na membresia da nossa igreja pelo conselho da igreja em sua última reunião. A Elaine vem como membro da primeira igreja presbiteriana de Rio Verde, estado de Goiás. E ela mudou-se para Campinas e atualmente reside com a sua irmã, a nossa querida Vera, esposa do pastor Ronaldo. E nós, Elaine, estamos felizes no Senhor em poder contar com a sua presença conosco, a irmandade da sua fé. E nós queremos que você também conte conosco. E o seu tempo em Campinas seja um tempo de bênçãos de Deus para a sua vida e de oportunidades que Deus dê a você para servi-lo. E nós queremos servir ao Senhor ao seu lado. Nós vamos orar a Deus. Eu convido algumas pessoas da nossa igreja a virem aqui ao lado da Elaine. Está ao lado dela, abraçando essa irmã que está chegando. A comunhão aqui, que já está conosco, aliás, há algum tempo, mas oficialmente recebida há alguns dias. Vamos orar? Convido a igreja a ficar toda de pé, por favor. Nós te damos graças, Senhor, por poder saber que o sangue de Jesus Cristo e a sua vitória na ressurreição é que nos une e que nos dá essa fé, essa certeza de que nesse mundo, embora peregrinos, podemos contar com a companhia daqueles que caminham na mesma direção, atraídos pelo mesmo amor, certos da mesma salvação. É assim, ó Deus, que nós louvamos ao Senhor pela vida da Elaine e pedimos que o Senhor continue a cuidar dela com grandes bênçãos e que agora na comunhão, como membros da mesma igreja local, possamos partilhar dos mesmos desafios e das mesmas alegrias que o Senhor garante para aqueles que o Senhor chama. Irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão do Espírito Santo repouse e permaneça assim sobre o povo de Deus aqui congregado, irmanado a outras congregações, uma só igreja, presente neste mundo para a glória do Deus Trino. Amém.
Vamos louvar todos a Deus com o hino Santifica a Tua Igreja e podemos também consagrar dízimos e ofertas enquanto cantamos esse hino. Sentem-se, por favor. Ronaldo, desculpa atravessar o seu pós-lúdio por causa do tempo. Mas gostaria de lembrar a todos que lideraram os trabalhos da igreja no ano que passou, no ano passado, que devem entregar seus relatórios, se ainda não fizeram, até a terça-feira, no máximo, para que a gente possa confeccionar o livrete de relatórios para a nossa Assembleia Geral, que acontecerá no próximo domingo após o culto vespertino. Também gostaria de lembrar que no último domingo desse mês, nós teremos a nossa tradicional feijoada aqui na igreja. E você pode, mesmo hoje, conversar com a Lúcia, que está aqui. Ela está responsável por fornecer maiores informações e também entregar a você os convites para aquele momento oportuno de comunhão que Deus, pela sua graça, nos dará. Eu peço a sua atenção para o boletim, para que através dele você possa se inteirar e se envolver naquilo que Deus está realizando entre nós. Nós temos agora classes de escola dominical, todos estão convidados a permanecer para continuarmos a conhecer e a crescer nos caminhos do Senhor um pouco mais.